Olá pessoal, sou o professor Danielton Dias. Estou aqui para explicar o assunto de matemática. Vamos para a explicação. Bem, pessoal, vamos começar nossa aula de hoje e o assunto vai ser a análise de gráficos divulgados pela mídia, ou seja, a gente vai começar a conhecer os gráficos e analisar cada tipo de gráfico existente. Uma dica que eu dou para vocês que estão estudando em casa é acompanhar pelo livro. Pode ser acompanhado. Quem tiver o livro didático pode acompanhar esse conteúdo na página 198 a 204. Ou então no material disponível que a gente vai disponibilizar para vocês. Vamos começar com nossa aula agora. Primeiro precisamos saber o que é gráfico, né? Gráfico é uma representação geométrica de um conjunto de dados usados para facilitar a compreensão das informações apresentadas nesse conjunto. Ou seja, gráfico nada mais é que uma representação ou um desenho em que você consegue identificar muitas informações pesquisadas. Ou seja, podemos ver que no gráfico tem elementos essenciais para a gente interpretar. Tem o título, né? O título é o que apresenta o que foi estudado, quais informações que o gráfico quer apresentar. Tem a legenda, né? A legenda é para usar para separar as informações, né? Geralmente a legenda ela consegue você dividir cada dado que você quer informar. E temos a pesquisa, fonte de pesquisa, que é aquela rede ou aquela fonte em que construiu a pesquisa ou o gráfico, né? Vamos agora, pessoal, conhecer os tipos de gráfico, né? Temos o gráfico de barras, são feitos por meio de retângulos. Observe aqui que esse gráfico é feito por retângulos, tá vendo esse desenho vermelho meu que eu quis desenhar mais ou menos, são feitos de retângulo e pode ser assim como muitas vezes assim, ó. Não importa a direção, é que é feito de retângulos e que cada retângulo desse representa uma quantidade, representa, ó, para representar a quantidade relativa de cada informação, ou seja, esse retângulo representa uma quantidade, então esse é o gráfico. Vamos também, pessoal, verificar o seguinte, ó. Aqui em cima, ó, se vocês verificar, tá vendo? Esse que eu estou circulando é o quê? É o título do gráfico, né? O que está sendo pesquisado? É o título do gráfico, né? E temos também a fonte. A fonte geralmente aqui embaixo, ó. Tá vendo? E a legenda. Só que esse gráfico em si, a legenda, ela está inclusa. Esse gráfico tem uma característica que a legenda ela está inclusa e está dentro da própria informação. Não precisou de legenda para a gente identificar as informações. Ou seja, se aparecer um gráfico de barras, vocês vão conseguir identificar? Provavelmente sim. Vamos agora para o gráfico de linhas ou de segmentos, ou seja, são gráficos que mostram trajetórias de variações de dados de acordo com sua evolução. Veja só, existe uma... Vamos ver aqui esse exemplo. Para entender melhor, é interessante ver esse exemplo. Ó. Taxa de fecundidade total emitidas e projetadas na região norte do Brasil, ou seja, é uma pesquisa voltada para um dado, taxa de fecundidade total. E vamos analisar a projeção dessa informação para cada ano. Ou seja, diminuiu, diminuiu, diminuiu e começou a ter uma constante. Até 2060, como é visto aqui, existe mais ou menos uma constante. Mas o que a gente consegue perceber? Consegue perceber se existe uma evolução, né? Existe uma evolução. Pode ser que seja negativo ou positiva. Ela pode crescer aqui ou ele pode descer aqui.
Depende da nossa pesquisa. Mas, ou seja, se aparecer um gráfico assim, já sabemos que é um gráfico de linhas ou de segmentos. Como todo gráfico tem o seu título, né? Geralmente tem a fonte, que é interessante sempre saber a fonte. E tem as informações aqui, ó, dentro. A legenda em si é o ano aqui e a taxa de fecundidade total. Podemos dizer que a legenda é mais ou menos isso. Bom, aqui é o gráfico de setores. Costuma ser utilizado quando queremos comparar partes de um conjunto de dados. Ou seja, ela é importante quando existe uma comparação de dados. Por exemplo, aqui, ó, pessoas entre 14 e 75 anos de idade, sedentários ou praticantes de esporte ou atividade física no Brasil em 2013. Ou seja, de uma quantidade de pessoas pesquisadas, existem aquelas pessoas que são sedentárias, aquelas pessoas que praticantes de esporte e aquelas pessoas praticantes de atividade física. Ou seja, existe uma limitação, existe um 100% nessa estatística. Aqui a gente consegue limitar em 100% a nossa pesquisa. E assim delimitando, cada um tem sua porcentagem. Bom, pessoal, nós conseguimos conhecer 3 tipos de gráfico. Após conhecer esses 3 tipos de gráfico, quais são eles? Vamos fazer um tour pelo que a gente já estudou. Gráfico de barra, representado por retângulos, que cada retângulo desse tem um valor numérico, né? Temos o gráfico de linha ou segmentos, que é praticamente uma representação de uma linha, tá vendo aqui? Ele pode ser assim e pode apresentar outros dados, pode ser comparações de 2 dados. E por fim, o de setores, que é uma circunferência, o desenho de um círculo em que traz estudo comparativo. Então ficamos por aqui, pessoal. Responda a atividade. Temos a atividade do livro para responder e podemos também responder a atividade do material disponível para vocês. Até a próxima aula, pessoal.